Bem-vindo aí à nossa quinta aula do curso de programação em Java, tá? Voltado a games. E, bom, eu quero começar essa aula só fazendo um adendo e uma correção. A gente parou aqui na aula passada, tá? Então eu quero que vocês voltem aqui, ó, na aula de condições, tá? Então, aqui a gente falou do if e do switch, certo? Deixa eu só descomentar aqui, para vocês entenderem aí o que eu quero fazer. Bom, aqui no de vocês, eu não comentei e ele está assim, tá? Lembra que eu comentei que é assim que se monta um switch, né? Você faz aí então sua variável, você declara o switch, tá? Abre o parênteses com a variável que você quer trabalhar em cima. Aí o colchete, o chaves, né? Tudo que está dentro da chaves vai ser referente ao switch. E você abre os casos, tá? Então aqui nesse exemplo, você abre o caso a vida tiver 100, dois pontos, executa o comando que você quer, né? E dá um break. Então sempre no final de cada caso tem um break, tá? E o default, como eu expliquei, sempre depois que você termina o switch, tem que ter um default, que seria o caso contrário do switch, né? Caso não bata nenhuma das condições aqui dos casos. Tá? Então tem que ter esse default aqui. E ele também funciona como um caso, então necessariamente tem que ter um break. Tá? Então, só para a gente seguir a sintaxe correta aí da construção, né, do switch, só queria que vocês corrigissem e colocassem esse break aí na aula passada, tá? Então, basicamente é só isso. Deixa eu voltar o comentário aqui. Só isso que vocês precisam corrigir aí, tá? Bom, na aula passada, então, a gente criou aí o programinha leitor, né? Para a gente começar a desenvolver os códigos mais completos, né? E hoje eu vou falar sobre variáveis constantes, né? Sobre constantes, e a gente vai entrar também já em arrays, tá? Então a gente vai aprender isso nessa aula aqui. Bom, então vamos criar aqui uma nova classe para essa aula. Bom, então dando continuidade, vamos seguir a ordem. Underline 4, aula constantes e arrays. Colocar o nosso método main, finish. Bom, então vamos lá, vamos seguir o padrão aí de todas as aulas, né? Já vim para cá e desce essas chaves. Então a constante, ela nada mais é do que uma variável que ela nunca vai mudar no decorrer do seu código, tá? Isso é bastante aplicável aí no cenário de games. Por exemplo, vamos imaginar a vida do jogador, tá? A vida do jogador ela vai ser sempre um limite máximo, ela vai ter sempre um limite máximo ali que ela não vai transpor, tá? Então, é mais ou menos nesse cenário que você utilizaria uma constante, caso você tenha uma variável que você não quer que ela mude o valor, tá? E para isso, vamos supor aqui uma variável do tipo inteira, vida máxima. Vamos colocar ela aqui igual a 100. Tá? Já definimos aqui um valor para ela. Agora, isso aqui é uma variável comum. Tá? Isso aqui pode ser mudada ao decorrer aí do programa. Agora, para você declarar uma variável constante, você põe um final na frente dela. Tá? Então, vamos fazer uma variável constante aqui. Uma variável final do tipo inteira. Ela vai se chamar vida máxima 2 é igual a 100. Tá? Isso aqui é só para ilustrar para vocês. Então aqui, veja, elas estão declaradas. Tá? Se eu tentar manipular a idade máxima, né, a variável idade máxima, veja que é possível. Tá? Aqui eu já mudei o valor da vida máxima. Tá? Agora, se eu tentar manipular o valor da vida máxima 2, veja que ele já me dá um erro, tá? E aqui ele vai dizer o quê? Ele vai dar uma solução para esse erro, que é remover, né, o modificador final da variável. Ou seja, essa variável aqui ela não vai ser mudada ao decorrer do seu código. Tá? Você não consegue manipular. Ela é 100 e ponto final. Tá?
Já as outras variáveis, como a gente viu, você consegue mudar, o seu usuário consegue mudar através de comandos, tá? Então, essa é a diferença entre as duas, tá? E aproveitando isso aqui, a gente já vai começar aí com arrays, porque na verdade é constante, é basicamente isso, uma explicação bem rápida e simples, tá? Não tem muito que a gente enche linguiça aqui. Então vamos apagar isso aqui. Isso aqui é bom vocês terem em mente, tá? Então é bom vocês saberem que o final ali é o que define a constante, mas é bem simples, tá? Agora, falando de arrays, tá? O que é um array? Basicamente, um array ele é um conjunto de variáveis dentro de apenas uma variável. Isso aí vai servir muito para otimização do código, né? E quando você tem muitas variáveis a se declarar, né? Do mesmo tipo, né? Vamos supor, você tem a vida 1, vida 2, vida 3 e vida 5, né? São vários níveis diferentes de vida que seu personagem pode ter, né? Então, em vez de você declarar 5 variáveis diferentes, você vai declarar apenas uma no formato array, tá? Então, como a gente define, né, um array? Bom, basicamente, o início dele é como se fosse uma variável normal, então aqui a gente pode declarar uma variável inteira do tipo vida, e aqui já está a diferença. Quando a gente declara um array, a gente fala aquela inteira, dá o nome da variável, abre e fecha aqui os colchetes, tá? Aí você fala que ela é igual a new, tá? Você vai chamar um array igual a new, int, e aqui você define a extensão do array. Então, vamos supor que vai ser um array de 5 posições, tá? Então, essa minha vida, ela começa na posição 0 e vai até a posição 4. Tá? É sempre assim, sempre começa no 0 e vai até o limite que você pôs, né? Então, nesse caso aqui, ela começa no 0, 1, 2, 3, 4. Já deu 5 posições, tá? Então, para vocês terem em mente, saiba que o número que você pôs aqui, ela sempre vai cair um número antes, tá? Então, se eu pus o 5, essa extensão de array termina no 4, tá? Por quê? Se eu tentar fazer isso aqui, vida na posição 5 é igual a 100, ele vai me dar um erro, tá? Porque ele vai estar fora do range do nosso array. Então, vamos testar aqui, vamos dar um print, sysout, Ctrl espaço, vamos printar a vida, Ctrl S para salvar, dar um play. Ok. Tá vendo aqui, ó? Out of bounds exception, ou seja, ele está fora aí do range do seu array, tá? Então, se o limite range é 5, ele conta a partir do 0, então o máximo que eu vou conseguir aqui é o 4, né? Então, se a gente trocar para 4, Ctrl S para salvar. Outra coisa importante, tá? Foi bom ter dado esse erro aqui. Note que ele voltou um número estranho, tá? Porque, na verdade, a gente chamou somente a variável, né? E ela não é mais uma variável simples, era uma variável do tipo array, tá? Então, a gente declarou que a variável vida na posição 4 está com a informação de 100, tá? Então, aqui, quando eu chamei ela, eu tenho que especificar qual a posição eu quero pegar. Então, aqui a gente está trabalhando com a posição 4, tá? Então, você dá um Ctrl S, salvar, dá um play, aí ela vai me trazer o resultado correto, tá? Bom, isso aqui é um array simples, né, que a gente fala de unidimensional. A gente pode ter um array de posições mistas, né, que é o bidimensional. Então a gente pode fazer, só para especificar, vida 2 vai se chamar, declaro o array dessa maneira aqui, né, como a gente viu acima, é igual a new, int, 5 posições também, tá? Dá um espaço aqui para ficar separado, tá? Bom, veja que aqui a gente declarou igualzinho lá em cima, tá? Só que a gente poderia fazer da seguinte maneira, colocar mais um aqui e mais um aqui, tá? Dessa forma, ele se trata um array bidimensional. E aqui você pode manipular. Então, nas primeiras posições eu posso ter um valor de 5, tá? Um limite de 5 posições. Aqui eu posso ter um limite de 4, tá?
vai ficar meio estranho. Então a gente sempre trabalha com os limites iguais. Então isso aqui é 5, vamos trabalhar aqui com 5 também, né? Então, o que isso vai nos dar de oportunidades aí para trabalhar em cima do array? Então, vamos supor aqui a vida 2, na posição 0, 0 é igual a 100. Tá? Então, vamos dar um sysout aqui, copia isso aqui, cola aqui, posição 0, vida 2. Perfeito? Só deixa eu apagar isso aqui para ele não printar. Ctrl S para salvar, dá um play. Bom, ele printou para a gente então o que está ali na vida 2, na posição 0. Tá? E eu posso fazer isso, por exemplo, vamos copiar isso aqui, para ficar bem explícito. Então a gente já usou essa posição. Então aqui agora eu posso usar a posição 1, primeira posição 1, segunda posição 0. Entendeu? Vamos fazer isso aqui igual a 150. Então a gente copia isso aqui. Opa. Posição 1. Ctrl S para salvar, vamos executar. Ó, 100, 150. Veja que é a mesma variável, só que a minha posição 0, 0 é um valor, a minha posição 1, 0 é outro valor. E a gente pode ficar declarando e fazendo, alocando, né, informações nessas variáveis até ela chegar em 5. 5, ó, veja bem, tá vendo? 5, 5, porque isso aqui é o limite que a gente setou, então não pode ser 5, 5 aqui, lembra que é 5, então é um antes 4, né? Senão a gente vai trabalhar fora do range do array. Então, basicamente, a gente tem 5 posições para cada colchetes aqui para a gente mexer, né? Então, basicamente, isso nos traz aí 10 tipos de variáveis diferentes. 5 numa posição e 5 na outra. Tá? E o bidimensional a gente poderia fazer com vários tipos de posição. Então, eu posso, inclusive, adicionar mais um colchetes aqui, mais um colchetes aqui. Aí eu teria 3 posições. Tá? Então, isso aqui serve bastante, a gente vai ver bastante em games. Ele está dando um erro aqui, porque aqui ele está declarado como 3 posições, aqui a gente está chamando só 2, por isso que ele está dando um erro, mas ignora, é só para vocês saberem que vocês podem colocar quantas posições aqui vocês quiserem, tá? Então, se torna aí uma coisa realmente bem extensa, né? Isso aí ajuda bastante na hora de variáveis, tá? Bom, então é basicamente isso também sobre arrays, tá? Eu só vou arrumar aqui para deixar bonitinho para vocês estudarem, conseguirem ir acompanhando, tá? Então, vamos voltar lá ao sysout para essa nossa variável aqui, aqui é a vida. Ela é só de uma posição, a gente denominou ali ela na posição 4. E aqui vamos deixar só com 2 posições mesmo, mas vocês já sabem que pode ser quantas vocês preferirem, tiverem em mente, forem utilizar. Tá? Bom, então aqui, se a gente dar um Ctrl S e printar, ele vai mostrar aí pra gente, tá? Então, a variável que está em vida na posição 4, ele bateu 100. A variável vida 2 na posição 00 dá 100, ele printou aqui. E a variável vida 2 na posição 1, 0 é 150, ele printou aqui. Basicamente isso, tá? Para não ficar muito extenso, a gente vai terminar aqui. Então, treinem isso daí, vai trocando as variáveis, passam vários tipos de posições diferentes. Na próxima aula eu vou começar já com uma parte mais prática. A gente vai ver isso aí na prática acontecendo e a gente vai formular em um exercício bacana, tá? Então, vejo vocês aí na próxima aula.